Beleza, galera, então aí agora a gente vai falar sobre a dilatação dos líquidos, né, em especial. A gente tem que perceber nesse pedaço do módulo que os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos, ok? Então observe a seguinte coisa aqui, queria que vocês pensassem assim, ó. Peguem um copo d'água, tá? Encham de água até a boca, botem um pratinho embaixo e levem todo esse conjunto para dentro de um micro-ondas, onde você vai esquentar o conjunto, sei lá, por 5 minutos, cara. Pode ficar tranquilo, não vai estourar não. Bota lá, 5 minutos para rodar, tá bom? Aí o negócio vai ficar rodando e tal. O micro-ondas, ele tem a particularidade de ele consegue esquentar as partes líquidas do corpo, né? Então ele aumenta o grau de agitação das partes líquidas do corpo esquentando. Então você vai botar 5 minutos para dar tempo de esquentar a água. E por condução, a água vai esquentar o copo, tá legal? Qual a conclusão que você tem que chegar? Que o líquido variou a temperatura? Sim, então ele dilatou. O copo variou de temperatura? Sim, então ele dilatou. Os dois dilataram. Mas o que você vai perceber? Você vai perceber, quando você tirar o pratinho com calma, que tem água no pires. Qual é a conclusão que você vai chegar? Que transbordou um tantinho porque o líquido dilatou mais do que o copo. Ok ou não? O copo dilatou? Sim. O líquido dilatou? Sim. Só que o líquido dilatou mais do que o copo. Pessoal, eu fiz um desenho representativo, mas pelo amor de Deus, é só uma representação. Você não vai achar que você vai botar um copo d'água e vai tirar um balde de pipoca, tá bom? O copo você não vai ver que ele vai crescer, óbvio, isso é imperceptível a olho nu, tá bom? Mas você tem que saber que teoricamente ele cresceu, porque ele variou de temperatura, tá? E aí aqui, ó, tá aqui o copo cheio, varia a temperatura, ele cresceu, gente, não é isso, é só uma representação, e transbordou, tudo bem? Esse transbordamento nós vamos chamar de aparente. Por que aparente? Porque é isso que é visível do experimento. Você vai achar que só o líquido dilatou, só isso cresceu. Então o visível chamaremos de aparente e, obviamente, como isso é o macro, é isso que eu enxergo, é isso que importa para o meu cálculo no dia a dia. Tá bom? Então vê se você consegue entender a matemática que eu utilizei para que a gente calcule o quanto transborda, o quanto dilata mais. Vê se você consegue entender. A dilatação do líquido, quanto o líquido dilatou? Ele dilatou a mesma coisa do recipiente, mais um tantinho que transbordou. E esse tantinho que transborda nós vamos chamar de aparente, que é quem eu quero buscar, tá bom? Então, quem é a dilatação do líquido, gente? O que o líquido dilata é o que o recipiente dilatou, mais um tanto, né? Mais um pouquinho, que foi aquilo que transbordou, que é o que eu me preocupo, que é o que eu quero buscar, o que eu quero calcular. Então, quem vai ser o ΔV aparente, o transbordado? Vai ser o do líquido menos o do recipiente. É justamente essa diferença, né, numérica entre eles, um a mais do que o outro, tá bom? Então, como é que calcularia esse ΔV aparente, esse transbordado? Olha a conta macro que eu teria que fazer. Eu teria que calcular quanto o líquido dilatou. Caramba, faz uma conta do caramba. O líquido dilata V0, gama, ΔT. Depois você faria o mesmo cálculo para o recipiente. V0, gama, ΔT. Números horríveis, cara. Números, porra, uma casa de potência de 10 e tal, pequeno, número muito ruim de fazer a conta. Depois você faria a subtração, tá? Mas o que eu pedi para você fazer? Observe. Pedi para você pegar um copo e encher até a boca para o experimento. Ou seja, o volume de líquido coincide com o volume do copo. E aí eu percebo que o V0 é o mesmo, ó. E a variação de temperatura de um é a mesma do outro, então dá para botar em evidência. Para não ter que fazer essa conta e subtrair, eu boto em evidência e só subtraio o gama do líquido com o gama do recipiente. E a física percebeu isso, né? E como um macetinho, chamou essa subtração de gama do líquido menos gama do recipiente de gama aparente. Tudo bem? Então, como é que eu vou calcular o quanto transborda? Eu vou fazer o V0 do sistema, né? O V0 do líquido, que é igual ao do recipiente, vezes o gama aparente, vezes ΔT. Então, ΔV aparente, V0 gama aparente, ΔT. E quem é esse tal de gama aparente? É o gama do líquido menos o gama do recipiente. Pode passar na sua cabeça assim, ó. Caramba, professor, eu vou trocar na hora da prova, vou substituir, eu vou trocar, eu vou Eita, travei. Eu vou subtrair ao contrário. Calma, meu filho. O líquido não dilata mais do que o recipiente? Se o líquido dilata mais do que o recipiente, ele tem um gama maior, por isso ele dilata mais. Então você vai pegar o maior menos o menor, é o do líquido menos o recipiente. E essa diferença nós chamamos de aparente.